Oi, pessoal, tudo bom? Aqui é a Luciana. Vamos começar então aí mais uma aula da disciplina de metodologia científica. Essa semana, então, a gente dá início às nossas videoaulas, né, devido a esse isolamento que a gente está passando. Espero que logo a gente possa retornar aí às nossas atividades, mas de momento é o que tem para hoje, né? Então, vamos nos adaptando. Coloco-me então à disposição de vocês para esclarecimento de dúvidas. Espero que esse vídeo já possa ajudá-los, né, a interpretar aí o conteúdo a qual vocês precisam estudar. E peço também desculpa para possíveis barulhos aí nessa gravação. Eu tô em casa, tô com o meu filho, passarinho, cachorro, tudo aqui, né? Então, muito possivelmente teremos alguns barulhos aí na gravação, tá? Continue em pé a atividade que eu passei para vocês na aula passada, né? Que a professora Andréia já tinha começado e eu estou dando aí continuidade. Eu preciso que vocês façam, então, essa pesquisa. Na aula passada, eu já tinha pedido tema, né? Nessa aula de hoje, a gente ia delimitar o tema, fazer os objetivos gerais específicos, né? O problema da pesquisa. Quero que vocês o façam, tá? Não vamos parar por conta dessa paralisação, a gente precisa continuar estudando, né? Não podemos ter prejuízos aí no ensino. Então, peço aí de vocês empenho, tá, pessoal? Porque a gente estando em casa, às vezes a gente não consegue fazer como se estivéssemos lá, né, na instituição de ensino, que é o local próprio para estudo, mas agora a nossa casa é a nossa, né, nossa sala de aula. Então, tirem um tempo para estudar, tá, gente? À noite vocês não estão indo para a faculdade, mas então separa um tempo da noite para fazer as atividades que estão sendo propostas. A minha, então, eu preciso que vocês peguem o template que eu mandei lá no ambiente virtual para vocês, também mandei no grupo do Whats. Peguem aquele template, utilizem ele como modelo, né? Lá já está tudo formatado, e aí vocês precisam, então, cumprir aí com o que eu solicitei. Se vocês forem no sumário do arquivo, vai estar lá do item 1.1 até o item 3. Bem, eu não sei se eu tô com aqui, tá com o arquivo aberto. Ó, pessoal, esse é o arquivo que eu mandei para vocês. Então, vocês têm que preencher do item 1.1 até o 3, que é a justificativa. Tá? Vão surgir dúvidas? Sim. Já está lá no AVA, vocês já podem acessá-lo. Pessoal, eu peguei alguns pontos da aula passada, só para a gente dar uma repassada rápida, pontos esses que vocês vão precisar para o trabalho de vocês. Então, não estranhe que eu vou falar alguma coisa que já foi falada na aula passada, mas é mais para reforço, tá? Na aula passada, então, a gente falava sobre a pesquisa, né? O que é pesquisar? Tá? Hoje se tornou um termo muito utilizado, mas ele precisa ser bem feito, né? Tem toda uma técnica, tem toda uma metodologia para ser seguida, né? Então, a pesquisa científica, ela é uma atividade extremamente importante que busca dar respostas, né, a problemas a qual o pesquisador levanta, né? Através da pesquisa, da verificação de bibliografias, de pesquisas diversas, aí o pesquisador vai chegar a conclusões sobre o seu problema. Falei também sobre o método científico e a metodologia, né? Metodologia, então, são as regras estabelecidas para o método científico, e o método científico é o caminho, né, para chegar no objetivo. Através do método científico, então, né, eu tenho aí o estudo da metodologia. Outros pontos que falamos aí na aula, né, sobre os elementos do método científico, observação, né, a primeira etapa do método é observar, levantar hipóteses, né, através da observação, gente, eu identifico algo a qual precisa de estudo, de aprofundamento naquele tema. Então, observação é a etapa inicial do método. Após a observação, formula-se problema, né, o problema ele é formulado em forma de uma pergunta.
ele está relacionado ao que você observou lá anteriormente e levantou como um problema, né? Como algo a qual precisa de estudo. Algo a qual vai te trazer uma determinada resposta. Levantamento de informações, então, após observar, após fazer o questionamento, né, a pergunta, você levanta informações referenciais, você busca informações, busca bibliografias, busca artigos, busca entrevistas, informações. Você faz um levantamento de tudo quanto já tem aí publicado, tudo quanto tem de material disponível na internet ou, né, em biblioteca, em acervos, e faz esse levantamento de tudo que pode lhe auxiliar na sua pesquisa. Formulo as hipóteses, né? A hipótese que eu falei também na aula passada é uma resposta aí provisória para o problema que você selecionou anteriormente. As hipóteses, então, são as possíveis soluções, tá? Então, inicialmente, levanta um problema. As hipóteses, elas são as possíveis soluções para aquele problema levantado, né? As hipóteses serão, então, assuntos a qual eu vou pesquisar e verificar se as minhas hipóteses estão certas ou não, tá? É o que fala aqui, a hipótese é uma resposta provisória para o problema colocado. Então, defino meu problema, coloco minhas hipóteses, né? Então, eu tenho, por exemplo, um problema, vamos falar, até dei exemplo na aula passada sobre o coronavírus, né? Então, é assim, qual que é o meu problema? Eu preciso controlar a proliferação aí, né, a contaminação pelo coronavírus. Quais são as hipóteses? Como será feito isso? Vou passar para a população a importância do isolamento social, a higienização. E aí eu vou testando essas hipóteses através da minha pesquisa e verificar se elas estão corretas ou não, tá? A hipótese, então, fixa uma diretriz. A hipótese é importante dentro da pesquisa, gente, porque ela me traz diretriz, ela me traz um norteamento do que eu preciso fazer, tá? Também falei na aula passada sobre a delimitação do tema, tá? Que é um ponto importante que eu preciso que vocês se atentem a isso. Na aula passada, vocês já me passaram os grupos e os temas. Eu verifiquei os temas, vi que tem muitos temas genéricos. Então, é preciso delimitar, gente. É preciso... porque se eu não delimito o tema, minha pesquisa fica muito extensa, né? Então, tá lá, delimitar, como o próprio nome revela, significa colocar dentro de um limite que seja possível, né? Que torne possível a pesquisa. Então, vamos pensar no tema de vocês, que vocês já me passaram. Se vocês não anotaram, qualquer coisa, eu estou com eles aqui, me mandem mensagens que eu mando para vocês. Precisarem de ajuda para delimitar, estou aqui. O que eu oriento vocês nessa fase de procura do tema, entra no Google acadêmico, e procure por pesquisas científicas da área que vocês estão querendo estudar. Lá vocês vão ver diversos, né, temas aí de pesquisas. Eu não estou falando para vocês pegarem e copiarem aquele trabalho, mas é interessante vocês verem os temas já estudados e verem como é feita essa delimitação, tá? E às vezes você olhando um tema, você se interessa por ele e resolve então investigá-lo também, tá? Aqui eu tenho um exemplo, né, que você deseja investigar a administração pública. Então, se eu colocar lá no tema do meu trabalho, a administração pública, é um tema, gente, extremamente amplo. Não tem como, em poucas semanas, você desenvolver uma pesquisa sobre isso. É muito assunto. Então, eu preciso delimitar. Eu vou falar sobre administração pública no município de Santo André, vou falar sobre determinado ponto específico, tá? Então, eu delimito, eu enxugo aí esse tema para que possa ser mais fácil a pesquisa, tá? Tema que eu falei, assunto que eu falei também na aula passada, que são referente às definições dos objetivos. Objetivos dentro do trabalho, a qual vocês também precisam levantar aí na pesquisa de vocês. Objetivo geral e específico, tá? Objetivo geral é aonde eu quero chegar, é o meu ponto final, né? O que eu quero fazer. E os específicos, gente, são mais de um, são os passos que eu preciso para alcançar aquele objetivo geral. Objetivo geral, então, né, representa a meta, onde eu quero chegar.
Lembra que eu falei na aula passada? É uma frase clara, concisa, né? Então, ela tem que começar em verbos do infinitivo, discutir, compreender, descrever, demonstrar. Então, aqui tem aí alguns exemplos de verbos, mas sempre inicia-se essa frase com um verbo e no infinitivo. Não quer dizer que só tem esses exemplos de verbos para vocês utilizarem, tá? Vocês podem utilizar outros verbos, mas tem que ser no infinitivo. Aconselho vocês, monta o objetivo geral, manda para mim que eu vou orientando vocês. Opa, volta. Aqui fala que ele precisa ser alcançável, gente. Não coloquem objetivos impossíveis de se alcançar. Aqui eu coloquei o exemplo de terminar com a fome do mundo. Ou, por exemplo, o objetivo é acabar com a proliferação do Covid-19 em 3 dias. Né? É um objetivo, mas ele não é. A gente sabe, a gente já verificou aí experiência em outros países, sabe que não é possível. Né? Então, vamos colocar um objetivo alcançável. Deve ser ousado, capaz de sinalizar mudança. Gente, porque é o seguinte, se eu estou fazendo uma pesquisa, é algo a qual eu quero buscar novas respostas, tá? Então, por isso que coloca-se aqui como ousado, que sinaliza mudança. O objetivo geral, então, é só um, tá, gente? Quando eu penso na meta, é uma meta para aquela pesquisa, só. Não existe 2 objetivos gerais, é um objetivo geral. Opa, pulei. Aqui eu trouxe um exemplo parecido, muito parecido com o que eu coloquei na aula passada, que é, né, ampliar o acesso de jovens quilombolas do estado de São Paulo a oportunidades dignas de trabalho e geração de renda. Então, é um objetivo que é oferecer para determinado grupo específico de jovens em determinada cidade, tá vendo? Então, eu delimitei. Eu falei que são jovens, então não são adultos, são jovens, não são crianças e nem velhos, jovens quilombolas. Então, ó, delimitei quem são esses jovens, aonde eles estão, no estado de São Paulo, e eu quero capacitar esses jovens para eles entrarem no mercado de trabalho. Né? Peguei jovens que vieram de outro lugar, que estão no estado de São Paulo e que precisam trabalhar. Tá? Então, vejam, delimitei o tema. Se eu colocasse como tema, como objetivo, volto então a falar de tema também, né? Se fosse, por exemplo, capacitação de jovens, o meu tema. É muito amplo, gente. Jovens de onde? De que lugar? Que jovens? Né? Capacitar para quê? Então, eu preciso delimitar. Delimitando o tema, gente, eu consigo também formar meu objetivo geral, tá? Então, vejam que são etapas que precisam ser seguidas. Repare que o objetivo geral exige complementos que o tornem mais concretos, né? Então, o que está lá no tema, você vai colocar no seu objetivo geral muito mais detalhado, tá? Ele vai dar continuidade aí à delimitação do tema. Gente, objetivo específico, mais de um. Pensa no objetivo geral como foco, o onde eu quero chegar. O objetivo específico seriam os passos que eu tenho que dar para chegar lá, tá? É o que coloca aqui, que são passos estratégicos, né, para que o objetivo geral possa ser alcançado. Exemplo, lá na capacitação dos jovens quilombolas, eu tenho 2 objetivos específicos. Capacitar profissionalmente 100 jovens de poucos recursos na região de Campinas, São Paulo. Coloquei aqui qual que é a região, quantos jovens, tá? É um passo, né? Uma forma de se chegar lá no meu objetivo geral. Segundo, articular parcerias com 5 empresas privadas das regiões de Campinas para oferta de estágios remunerados para os jovens egressos dos cursos profissionalizantes. Então, primeiro, seleciono 100 jovens. Segundo, faço a capacitação desses jovens e encaminho para empresas, tá? Então, esses são os objetivos específicos. Vejam que, realizando esses objetivos, eu chego no meu objetivo geral, que é a capacitação desses jovens e inclusão eles no mercado de trabalho. Importante, seu problema e objetivos devem estar relacionados com o tema, né? Mas não são idênticos, não são a mesma frase. Eu preciso delimitar tema, definir problema, definir objetivo. Tudo tem que estar relacionado, tá? Gente, conteúdo então que eu preciso começar a tratar com vocês hoje, que é o tema da aula, então, fichamento. Então, a gente começa falando sobre leitura.
E depois a gente fala um pouco de fichamento, tá? Leitura, pessoal. A leitura é uma importante, né, prática que nós acadêmicos, pesquisadores, precisamos adotar. Vocês sabem todos os benefícios assim que a leitura nos traz. Ela amplia nosso vocabulário, ela nos traz um desenvolvimento intelectual grande, a gente consegue embasar nossas opiniões através da leitura. Gente, a leitura ela é importantíssima na nossa vida. Vamos aproveitar esse período de isolamento para ler, para estudar, tá? A leitura também, gente, ela desenvolve essa capacidade crítica, né? A questão de você estudar, de você ter referências, você conseguir analisar o que está escrito ali e criticar, né? Criticar não é sempre falar mal, criticar é você pôr a sua opinião embasada em razões, né? Em fatos. O ato de estudar, pessoal, estudar é a forma pelo qual o indivíduo enfrenta, então, o desafio de compreender a realidade. É estudando, né, muitas das vezes através da leitura também, da interpretação, que eu consigo compreender a realidade, compreender o que está sendo proposto, né? Isso acontece, então, de maneira direta ou indireta, por meio da expressão feita por outros e manifesta na forma de livros. Gente, então, estudar eu faço lendo, eu faço entendendo o que o outro diz, que é o que coloca aqui por meio da expressão feita por outro. Né? Então, por exemplo, numa aula, você ouvindo o professor explicar, ouvindo o aluno questionar, você consegue interpretar a expressão do outro, você consegue entender. Estudar, então, é você, através de leituras, de escutas, de músicas, pinturas, é você compreender a realidade, compreender o que está sendo proposto ali. É algo que vocês precisam, então, neste momento que a gente está passando, né, trabalhar isso daí. O autoestudo também, tá, gente? Que é o que está sendo proposto por esses dias. A leitura, então, é importante na pesquisa, tá? A leitura, então, informativa, ela é destinada, então, para coleta de dados, tá? Então, para vocês realizarem uma pesquisa, vocês têm que começar fazendo leitura informativa. A leitura informativa, pessoal, ela é composta, então, por etapas. A primeira etapa, então, é leitura de reconhecimento e pré-leitura. Então, por exemplo, vocês vão fazer lá uma pesquisa sobre liderança. Leitura e reconhecimento e pré-leitura. O primeiro passo, então, dessa pré-leitura é você entrar, por exemplo, na internet, pesquisar artigos que já foram escritos sobre liderança, ir até a biblioteca, pegar algum livro que fala sobre liderança e fazer essa coleta de fontes, né? Fazer essa busca, uma pré-leitura, tá, gente? Então, essa pré-leitura é fazer uma pré-seleção de obras, né? De fontes. Não é ainda eu pegar e ler aquela obra. É eu pegar muitas das vezes pelo título, pela introdução, né? E falar assim, talvez essa obra vai me ajudar na minha pesquisa. A próxima etapa né, leitura seletiva. É eu pegar essas obras que eu selecionei previamente e fazer uma leitura superficial ainda, né? Por cima, dou uma lida ali rapidinho, olho assim alguns pontos principais e vejo se é aquela que eu selecionei anteriormente, de fato vai me ajudar ou não, né? Porque às vezes a gente pega a obra pelo título, quando a gente vai ler lá ver o sumário, ver a introdução, a gente, né, lendo um pouquinho mais, né, com mais calma, a gente já vê, isso aqui não vai me ajudar porque ela vai tratar sobre outro ponto. Tá, então não me ajuda. Faço uma leitura seletiva, faço uma seleção, né? Vou filtrando essas obras. A terceira parte é a leitura crítica ou reflexiva, né? É eu pegar esses textos e fazer uma leitura um pouco mais aprofundada, né? Vocês vejam que eu filtrei mais um pouquinho e aí faço esses a qual sobraram aí dessa minha filtragem, faço uma leitura um pouco mais crítica e para filtrar mais um pouquinho, para verificar se ele está dentro ou não, né? Se aquela obra está dentro ou não da minha pesquisa. E em última etapa, que é a leitura interpretativa, é eu, de fato, fazer uma leitura, compreender o que está ali, conseguir aproveitar as partes que me interessam daquele texto,
estabelecer um diálogo com o autor, né? Quando eu faço esse diálogo com o autor, eu consigo interpretar o que ele está querendo dizer e adaptar e colocar aquilo, né? Claro que citando, fazendo tudo conforme as normas ABNT, incluir ali na minha pesquisa, tá? Então, a leitura informativa, ela é essa, com 4 etapas. Gente, o fichamento, ela é uma fase, né, que está dentro aí da leitura interpretativa, que me auxilia a catalogar bibliografias, né, a catalogar fontes. Vão me ajudar, pessoal, nessa fase. Diria que seria uma fase, então, de planejamento inicial, vai me auxiliar a escolher qual é a obra ideal para minha pesquisa, tá? Fichamento, então, vem da palavra ficha, né, que significa cartão. Antigamente nas bibliotecas, né, utilizavam-se bastante dessas fichas, cartões. Os pesquisadores também, eles utilizavam cartões, né, com o advento da tecnologia, da internet, dos computadores, essa ficha ela não existe mais, né, ela não é mais utilizada. Isso em formato do Word, do Excel, utiliza-se softwares específicos para isso, tá? Mas o fichamento é importante. É uma organização, né? Você faz a catalogação aí de livros, de obras, e essa ficha, ela vai te trazer um resumo, um detalhamento daquela obra que vai te ajudar no andamento da sua pesquisa. O que é orientado ter nessa ficha? Todas as informações que requerem um estudo científico, né? Como o nome do autor, o nome da obra, a edição, local, ano da publicação, até um resumo, né, muito sucinto da obra. Né? Aquilo vai te auxiliar a localizar a obra, a saber se ela vai ser oportuna naquele momento da pesquisa ou não. O conteúdo que constitui o corpo do conteúdo das fichas depende de sua finalidade, e as fichas, então, podem ser diversas, né? Fichas bibliográficas, que vão, né, mostrar bibliografia, autor, ano, publicação, ficha de obra inteira ou parte, de citação, ficha de resumo, ficha de esboço, comentário, analítica. Gente, são diversos os tipos de fichamento. Né? O que a gente vai focar aqui no nosso estudo, então, são 2, que é a ficha bibliográfica, tá? Ficha bibliográfica, gente, eu vou ter, então, autor, nome da obra, edição, cidade, editora, ano, né? É o que normalmente a gente vê lá nas referências bibliográficas, tá? Então, eu tenho fichas bibliográficas que levantam só essa informação. Também tem a ficha de resumo, que tem as informações da ficha bibliográfica no início e, posteriormente a isso, eu coloco um resumo bem sucinto da obra, né, sobre o que ela trata. Por exemplo, aqui eu tenho um exemplo de um livro da cultura brasileira. Abaixo, no resumo, conta, né, de maneira bem sucinta o que trata aquela obra, né, que fala sobre a cultura brasileira, identidade nacional, cultura popular. Então, eu, pesquisador, faço todo esse levantamento, me dá trabalho no início? Sim, mas ele vai auxiliar posteriormente, né? Porque aí eu vou ter todas aquelas minhas obras catalogadas, vou verificar qual vai me ajudar naquele momento, e aí eu puxo a ficha e volto àquela obra a qual eu selecionei e faço as devidas utilizações daquela obra no meu trabalho, né? Na minha pesquisa. Pessoal, hoje eu vou parar por aqui, tá? Essa disciplina eu não quero ficar falando muito. Ela é muito teórica, muito metódica, né? Se eu ficar falando demais, vai cansar vocês. O que eu quero é que vocês pratiquem, tá? Vejam esse vídeo, peguem o material de estudo de vocês, leiam, releiam. Surgiu dúvida? Entre em contato comigo, tá? Eu quero muito que a gente faça acontecer esse semestre. Tá um pouco diferente, né? Mas não tá impossível de ser feito, tá? Fico aí à disposição para vocês. Vou colocar no ambiente virtual esse vídeo. O que eu peço encarecidamente de todos vocês, gente, se dediquem, tá? Assim como eu estou me adaptando, também estou me dedicando a isso para que dê certo. Então, peço para vocês colaboração também, tá? Empatia nesse momento. Um forte abraço e até a próxima aula.